Bom dia, pessoal! Nós vamos falar hoje sobre transformações da matéria, as reações químicas. As substâncias podem combinar-se com outras substâncias, transformando-se em novas substâncias. Para essas transformações, nós chamamos de reações químicas. No nosso cotidiano, há muitas reações químicas envolvidas. O preparo dos alimentos, a própria digestão desses alimentos, nossa respiração, a combustão nos automóveis, a ferrugem, a fabricação de remédios, entre tantas outras que aparecem cotidianamente. Mas hoje nós vamos focar em alguns objetivos. Primeiro, compreender a simbologia e os códigos da química. E entender que a linguagem das fórmulas e das equações é a maneira mais prática e lógica de representar as transformações químicas. Reação química é um fenômeno onde os átomos permanecem intactos. Durante as reações, as moléculas elas são desligadas, desmontadas, elas se soltam e são rearranjadas. Esses átomos são reaproveitados para montar novas moléculas com outras ligações químicas. Hoje nós vamos falar sobre equação química, que é a maneira como a gente representa a reação química, onde nós colocamos os símbolos dos elementos que estão envolvidos na reação de forma abreviada. A gente vai dizer o que aconteceu através desses símbolos já padronizados. As equações, elas representam a escrita usada pelos químicos e é uma escrita universal, entendida em qualquer parte do planeta. É a mesma equação para qualquer país. Na equação química, nós vamos ter os reagentes, que são as substâncias que estão reagindo para formar novas substâncias que são os produtos ou o produto da reação. Então, no primeiro membro da equação, nós temos os reagentes. Elas são as substâncias que vão sofrer a transformação. E no segundo membro, nós temos o resultado dessa transformação, o produto ou os produtos que foram formados a partir dessa reação química. Nós vamos usar como exemplo a equação química da reação que dá origem à água. Duas moléculas de gás hidrogênio juntam-se com uma molécula de gás oxigênio e o resultado são duas moléculas de água. Então vejam que antes da seta é o primeiro membro da equação química, onde ficam os reagentes. Nesse caso aqui, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Depois da seta, é o segundo membro da equação, onde fica o produto da reação, que é a água, duas moléculas de água. Então, os reagentes aqui são o gás hidrogênio e o gás oxigênio. E o produto da reação é a água. Observe que se coloca o símbolo de cada substância
a sua fórmula molecular e aparece sempre um número subscrito. Esse número subscrito, que fica pequenininho do lado direito do número, ele se chama índice e ele diz a quantidade de átomos de cada elemento que está presente na molécula da substância. Esse número maior, que fica à esquerda, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 2, ele me diz o coeficiente estequiométrico, ou seja, a proporção de cada substância. 2 mols reage com 1 mol de oxigênio. Então, 2 mols de hidrogênio reage com 1 mol de oxigênio na proporção 2:1 e produz 2 mols de água. Então, eu quero que vocês observem que o numeral 1 não aparece. Ele não é necessário escrever, tanto no índice quanto no coeficiente. Se está escrito aqui não está determinada a quantidade, no mínimo existe 1. Também se está escrito o número do átomo, o símbolo do átomo aqui não tem nenhum número escrito, no mínimo a gente tem um átomo aqui. Recordando, nós temos do lado esquerdo o número grande, o coeficiente, e do lado direito, subscrito, o índice do elemento. O coeficiente me diz a quantidade de mols, de moléculas que está reagindo, e o índice vai me dizer quantos átomos existe naquela molécula daquele determinado elemento. Quero chamar a atenção também para os símbolos que são utilizados nas equações. Então, existem outros símbolos que podem ser adicionados sempre que necessário. Por exemplo, os símbolos que vão indicar o estado físico de cada substância. Nós temos para o estado gasoso a letra G, ou, se está no estado de vapor, a letra V. Líquido, um L minúsculo, o sólido, o S minúsculo, e é possível ainda aparecer o símbolo AQ, que significa aquoso, quando a solução está diluída em água. Então, o símbolo fica assim do lado do índice, entre parênteses, na equação química. Um outro símbolo que nós utilizamos é a seta para cima, quando acontece desprendimento de gás na reação química. A gente já fez alguns experimentos relacionados a isso, quando a gente coloca bicarbonato de sódio no vinagre, vocês podem observar o desprendimento de gás. Então, é indicado com a setinha para cima na equação, tá certo? A precipitação é indicada com a seta para baixo. Então, é quando durante a reação química se forma um sólido e esse sólido a gente chama de precipitado, porque ele desce, ele fica no fundo, então a gente indica com a setinha para baixo. Um outro símbolo é o delta, em cima da seta, entre os reagentes e o produto. Esse delta significa que a reação ocorre por meio de calor. Geralmente é indicado quando as reações são de calcinação ou de pirólise. Então, ela acontece a partir de aquecimento. Quando a reação ela ocorre na presença de luz, nós usamos a letra grega lambda, que
indica, por exemplo, quando a reação é uma fotólise. Ocorre sempre na presença de luz. Nesse caso aqui, nós estamos vendo a água oxigenada se decompondo na presença de luz. Por isso que o vidrinho da água oxigenada sempre é escuro, âmbar, para evitar essa decomposição. E quando ocorre uma reação por meio de corrente elétrica, uma eletrólise, por exemplo, nós usamos a letrinha I minúscula em cima da seta. Quando as reações elas são reversíveis, os reagentes eles podem se transformar em produtos. Ora, os produtos podem se transformar em reagentes. Então, quando isso acontece, nós temos a seta nos dois sentidos, simultaneamente. Bom, então a aula de hoje foi sobre equação química. Eu espero que vocês tenham entendido e na próxima aula nós continuamos a falar sobre reações químicas.